Muito boa noite, meus irmãos. Uma boa noite especial às nossas queridas irmãs. Mês da Mulher, Semana da Mulher. Então elas merecem todo o nosso carinho e toda a nossa atenção. Vocês perceberam que hoje a liturgia foi bem feminina, né? Apesar de ser feita por um homem de Deus, todos os textos traziam como protagonista uma mulher. Justamente para que nós entendamos a perspectiva de mulheres que andaram e andam com Deus. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos com essa temática, trazendo aqui algumas heroínas da fé, mulheres que marcaram o seu tempo, porque foram mulheres que dependeram do Senhor. Quero convidar você, portanto, a abrir a palavra do Senhor no livro dos Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler inicialmente os versos de 1 a 10, mas eu pediria a você que deixasse a sua Bíblia aberta. Existem outras passagens que nós vamos conhecer aqui. Juízes, capítulo 4, versos de 1 a 10. Assim assentados como estamos, porém com toda a reverência à palavra do Senhor, leiamos o texto em questão, Juízes 4, de 1 a 10. E diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Harosete e Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, e Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon, a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Vamos orar? Bendito Deus e Salvador, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela, meu Deus, nos faz lembrados dos teus feitos, das tuas vitórias. Portanto, ó Deus, ilumina o nosso coração e entendimento, com base naquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Abençoa, meu Pai, a tua igreja e dá-lhe discernimento. Também, ó Deus, peço-te, usa o pregador a despeito de suas limitações, para que o teu povo, ó Deus, perfeitamente, Deus possa ser instruído naquilo que queres falar ao seu coração nesta hora. E eu te rogo em nome de Jesus toda essa bênção, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, falar em guerra. O povo de Deus estava em guerra. O mundo está em guerra. Como nós temos dito, as guerras sempre têm feito parte da caminhada do povo. E com o povo de Deus não tem sido diferente. Esse povo tem lutado desde a sua existência, lutando contra o pecado, contra a tentação, contra os seus inimigos, contra o mundo e muitas vezes contra si mesmo. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato
Entre muitos que têm nos despertado a atenção nesses últimos dias, especialmente do dia 24 para cá, quando se deflagrou a guerra na Ucrânia. Sabemos, a Ucrânia é um país pequeno. No Brasil cabem 5 Ucrânias, um país de 44 milhões de habitantes, né, que se vê encurralado diante de um gigante como é a Rússia, com todo o seu poderio bélico, com toda a sua força, o que fez com que civis fossem às armas e se dispusessem a lutar ao lado do seu exército, buscando, milagrosamente, uma chance contra uma nação tão poderosa em termos bélicos quanto o seu oponente. E me chamou a atenção o fato de que uma mulher, dentre as muitas, se dispôs a ir para o front de batalha. Ela se chama Anastasia Lena, não saberia dizê-lo em ucraniano, mas Anastasia foi a Miss Ucrânia de 2015, uma jovem, muito bonita, mas que quando viu ameaçado o seu país, a sua terra, não pensou 2 vezes em lutar para defender os direitos dos seus concidadãos e dos seus também. O que nos faz pensar, meus irmãos, na coragem que muitas vezes habita o coração feminino. Nós temos refletido aqui, pensado e visto como o coração de uma mulher pode ser forte, e é muitas vezes. Não apenas nas guerras, não apenas nas situações, mas também nas lutas que empreende na sua própria casa, com os seus próprios pensamentos, enfim. O texto traz para nós hoje a garra de uma mulher, na verdade 2, cujos posicionamentos foram decisivos para a vitória do povo de Deus naqueles dias. O livro dos Juízes trazem para nós os registros de um tempo em que Israel não tinha sacerdote definido, e de tempos em tempos homens eram levantados para julgar o povo, para conduzir o povo. O tempo dos juízes se estabeleceu depois da morte de Josué, que foi o seu último grande líder, que depois de instalar o povo na terra da promessa, dividir as suas herdades, encerra o seu tempo, depois de 110 anos de existência, ele descansa e deixa o povo em paz, deixa o povo estabelecido, consciente, bem orientado sobre o que devia fazer. Mas o fato é que o povo, pouco a pouco, foi se desviando, pouco a pouco foi se afastando da vontade do Senhor, e em muitas oportunidades o povo se viu em aperto por conta da sua desobediência. Para discipliná-lo, o Senhor levantava muitas nações ali em redor para colocar o povo de novo na linha. E estamos aqui diante de um momento como esse. O último juiz que havia conduzido Israel foi Eude, um homem que conduziu o povo ao longo de 80 anos, e lhes ensinou os estatutos, e lhes deu orientações concretas. Mas o fato é, meus queridos, que Israel vivia um tempo de reformas religiosas constantes, e não de um avivamento. Reformas religiosas resolvem o problema de forma temporária, porque tão logo aquele reformador encerra a sua carreira, o povo retoma o seu pecado e se afasta novamente de Deus. Foi o que aconteceu quando Eude partiu, o povo voltou, como nos diz o texto, a fazer o que é mal perante o Senhor. E por causa disso, o Senhor entregou esse povo nas mãos dos cananeus. E o rei, chamado Jabim, reinava e oprimia o povo. E isso já há 20 anos. Uma opressão duradoura. E quando, obviamente, a opressão dura tanto tempo, o povo começa a reclamar. O povo começa a choramingar. E era um tempo, meus queridos, ainda de grande indiferença, de uma grande indisposição, inclusive masculina, porque não existiam ali juízes capazes de conduzir o povo.
E o Senhor levanta uma mulher chamada Débora para fazer esse trabalho. O que é interessante é que Débora, mulher, faz o seu trabalho sem grandes estruturas. Não havia um palácio suntuoso, não havia um templo grandioso. Ela atendia debaixo de uma árvore e as pessoas iam até ela para obterem conselhos, para obterem orientações. E é por meio dela que o Senhor encaminha o povo para uma vitória muito significativa. E com base nisso, meus queridos, eu queria falar sobre mulheres decisivas na noite de hoje. Pensando nas mulheres que andaram com Deus, algumas delas foram decisivas e fizeram a diferença no seu tempo. Mulheres que, como Anastácia Helena, não se escondem atrás de uma aparente fragilidade, mas que enfrentam as suas limitações e lutam com unhas e dentes. É o que Débora faz. Ela luta as guerras do Senhor. Ela abraça o seu posicionamento como serva de Deus e não se esconde, como muitos homens do seu tempo. Um deles, o próprio Baraque, que conforme vamos observar aqui ao longo do texto, era um homem hesitante. Mas o que a palavra do Senhor nos tem a dizer sobre essas mulheres decisivas? Como é que essas mulheres marcaram o seu tempo? O primeiro aspecto que nós podemos destacar, meus queridos, é que mulheres decisivas são mulheres que conhecem os planos de Deus. Observe aqui os versos 6 e 7. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas suas mãos. Baraque era o comandante das forças de Israel. Só que Baraque era um homem hesitante. Um contraste interessante, porque o seu nome significa relâmpago. Mas Baraque era lerdo. Baraque não tomava uma atitude. Sísera, ao contrário, o comandante do exército inimigo, era mais perigoso que o próprio rei. Não há na história dos juízes aqui grandes empreendimentos partindo de Jabim, o rei de Canaã. Mas Sísera não deixava os seus inimigos em paz. Um homem de guerra. Um homem com um poderio bélico tremendo. Só carros feitos de ferro, ele tinha 900, o que assustava qualquer exército. O que nos faz pensar exatamente no contraste da guerra que nós vemos acontecer nos nossos dias. Essa semana, a Rússia avançou pelo território ucraniano com uma coluna de blindados que dava cerca de 27 quilômetros. É muita coisa. Agora imagina naqueles tempos, 900 carros. O que nos mostra aqui que Canaã não estava para brincadeira. O comandante olhava para tudo isso e pensava: como é que nós vamos vencer? Mas uma mulher, conhecedora dos planos do Senhor, se levanta para dizer que o Senhor está com o seu povo. Se levanta para mostrar que o Senhor não se esqueceu dos seus. E que aquele tempo de sofrimento foram encaminhados, foram enviados sobre eles, para que eles atentassem para o tipo de vida que estavam levando, porque eram tempos de distanciamento. Eram tempos em que o povo se afastava da vontade do Senhor e viviam essas reformas temporárias, de tempos em tempos, caminhando de forma obediente, e de tempos em tempos, desobedecendo às ordens do Senhor. E isso tudo em meio a uma relutância masculina terrível. Percebam, meus queridos, nós constantemente afirmamos e vemos que a Bíblia Sagrada sempre apresenta aqui a liderança das questões espirituais e nacionais concedidas aos homens. Mas aqueles tempos eram tempos tão difíceis
que não havia no coração dos homens disposição suficiente para dar prosseguimento aos projetos de Moisés e Josué. Então, logo, o juiz finalizava o seu tempo, fechava os seus olhos, o povo se entregava à devassidão. E o Senhor então levanta uma mulher para mostrar ao povo qual era a sua realidade, qual era a sua situação. Débora foi mais que uma juíza para o povo, ela foi como uma mãe. E o povo recorria a ela, em meio ao desespero, do sofrimento causado pela sua desobediência. E ela então faz esse papel diante da orfandade espiritual no qual o povo de Deus se encontrava naquele momento. E a sua condição decisiva se dá exatamente porque ela começa fazendo esse trabalho de posse do conhecimento dos planos do Senhor para a vida do seu povo. Uma mulher decisiva é uma mulher que tem em seu coração ciência de que Deus está fazendo o que Ele quer fazer. Você, mulher, sabe o que Deus está fazendo na sua vida, por meio da sua vida e na vida daqueles que você ama? Porque uma mulher decisiva é, antes de tudo, uma mulher sensível à vontade do Senhor. Mas uma mulher decisiva não apenas conhece os planos de Deus, mas mulheres decisivas também são mulheres que lutam causas eternas. Interessante aqui a sequência da conversa, porque quando Débora entrega o recado do Senhor a Baraque, o relâmpago, ele mais uma vez hesita e diz: se fores comigo eu irei, se você não for, nada feito. Interessante que um comandante dotado da responsabilidade, incumbido de conduzir o exército e defender o povo, se esconde atrás da figura de uma juíza. E ela diz: não, pode deixar, eu vou com você, mas você vai perder a honra dessa investida, porque não vai ser você que vai finalizar as coisas, mas uma mulher. À medida que eu li esse texto, eu pensava: puxa, como é que vai ser isso? E o texto vai nos revelando de forma maravilhosa, meus queridos, que diante da hesitação de um homem, o Senhor confere ao coração de uma mulher a certeza de que Ele jamais abandonaria o seu povo. Ter a certeza, meus queridos, de que estamos lutando pela coisa certa, é o que faz a diferença. Ter a certeza de que estamos enfrentando mesmo as maiores dificuldades pelas razões corretas, é o que nos confere vitória. E é justamente o que Débora tem em seu coração. Não vemos nela a hesitação de Baraque, não vemos nela a arrogância de Sísera, não vemos nela, tampouco, o desejo de tomar a frente das coisas. Mas o que vemos no coração dessa mulher é tão somente a disposição para obedecer ao Senhor e confiar que a luta seria vencida, não pelos empenhos humanos, mas pela intervenção do Senhor. Porque, diferentemente de Baraque, Débora parte para essa batalha confiando nas promessas do Senhor. Olha a pergunta que ela faz quando entrega o recado: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente? Porque eu farei ir para o ribeiro o comandante do exército inimigo e os darei nas tuas mãos? Para Débora era uma questão de tempo a vitória. A guerra era só um detalhe no meio desse caminho. Ela parte confiante, ela não hesita, ela não manqueja, ela não demonstra fraqueza. Porque o que está em questão aqui não é quem é mulher, quem é homem, quem não é. O que está em questão aqui é o quanto se confia na providência divina. É o que consta do coração de uma mulher decisiva.
ela sabe quem é o Senhor. Ela sabe qual é a luta que ela luta e por que ela trava esta batalha. Você sabe, mulher, por que você luta hoje? Ou você vive como alguém que desfere socos no vento? Ou você é alguém que pensa que as suas batalhas não são vistas pelo Senhor? Ou você acha que o Senhor está à parte ou de costas viradas para você? É importante que você entenda que se você luta pela sua família, você luta uma batalha do Senhor. Se você luta por sua fé, você luta uma batalha do Senhor. E o caráter decisivo de uma mulher se constrói exatamente aí, quando ela entende que a eternidade envolve tudo o que ela faz. E exatamente por causa disso, ela segue firme. Mas você precisa saber qual é a sua luta, assim como Débora sabia. Débora estava tranquila, a despeito de estar cercada de homens vacilantes, porque ela confiava no Senhor, e isso lhe bastava. Quanto você confia em Deus? Mas mulheres decisivas não apenas conhecem os planos de Deus, não apenas lutam por causas eternas, mas também se posicionam do lado certo. Eu queria caminhar com você um pouco mais e observar que depois que a batalha se torna um acontecimento real, coisas acontecem. No meio da batalha, o exército de Baraque se sobrepõe ao exército de Sísera e o vence. Sísera, percebendo a iminente derrota, desce do seu carro e foge a pé. Abandona o campo de batalha, ao passo que todo o seu exército é derrotado. E ele então foge para um determinado lugar, verso 17. Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Olha que interessante. Uma segunda mulher aparece aqui. A mulher de um homem chamado Éber, aparentado dos filhos de Israel, mas que resolveu morar afastado e tinha um bom relacionamento com os cananeus. Vivia ali numa neutralidade imoral, porque os cananeus eram inimigos declarados do seu povo de origem. Mas, pensando apenas em si, ele estabelece ali um contexto de paz, uma neutralidade, e vive a sua vida ali. Sísera corre para lá. Sabendo desse acordo, ele pede abrigo ali. E ele comete erros absurdos. Primeira coisa, era extremamente proibido e antiético um homem adentrar a tenda de uma mulher sozinha. Ele chega, encontra aquela mulher sozinha na tenda e diz: me esconde, colocando a mulher em risco. Ela: não, tudo bem, entra aqui. Sabendo do resultado da guerra e a condição daquele comandante, porque não era próprio dos comandantes fugirem, ela entende, ele já perdeu a guerra. Se nós ficarmos desse lado, nós também vamos nos complicar. E ela então arma toda uma situação.
Segundo erro que Císara comete, pede a ela que minta por ele. Se alguém passar aqui, fala que eu não estou. Dificilmente um homem ia invadir a tenda daquela mulher para revistá-la, mas iam perguntar: Císara passou por aqui? A ordem que ele lhe dá é: minta. Interessante que ela nem responde. Espera ele dormir, pega uma estaca, um bom martelo, enfia na sua fronte de forma que ela atravessa a cabeça e penetra o chão. A gente pode perguntar: puxa, mas que mulher boa de martelo. Só que as mulheres eram as responsáveis pela montagem das tendas. Então Jael era muito hábil com um martelo na mão e com uma estaca na outra. E ela não pensa meia vez. E assim ela cumpre o que o Senhor fala por meio de Débora, que pelas mãos de uma mulher, o Senhor entregará o seu oponente. Percebam, meus irmãos, um outro aspecto de uma mulher decisiva: elas se posicionam do lado certo. Jael é aqui a pessoa que dá o tiro de misericórdia naquela batalha. A bênção que Baraque perdeu por causa da sua lentidão, por causa da sua lerdeza, por causa da sua hesitação, o Senhor entrega nas mãos de uma mulher decisiva, justamente porque ela se posiciona adequadamente. Ela entende que era hora de pôr fim a essa aliança imoral que o seu marido havia estabelecido com os inimigos de Deus. E ela então se posiciona adequadamente, frustrando o inimigo, se valendo da sabedoria, pois percebera que os inimigos do Senhor, os cananeus, haviam sido derrotados. E ela humilha o inimigo. Ele já vinha sendo humilhado primeiro porque estava fugindo, e depois porque ele fora morto pelas mãos de uma mulher, que era algo extremamente absurdo para os homens daquela época. Só para nós entendermos, meus queridos, que quando o Senhor quer usar alguém, Ele usa de forma graciosa e maravilhosa, mostrando aqui que para o Senhor não há diferenciais, quando o que está em questão é o serviço e a dedicação à sua vontade. Já é uma mulher corajosa, que ganha destaque no canto de Débora, que era a atitude, não é, dos filhos de Deus na antiguidade, demonstrarem e celebrarem a vitória que o Senhor lhes havia dado. Débora chama essa mulher de corajosa. O contexto em que tudo aconteceu poderia facilmente colocá-la na qualidade de uma assassina, porque ela enganou um homem, né, que lhe pediu abrigo. Mas o que foi levado em consideração é que aquele homem comete erros gravíssimos. Primeiro, invadindo a sua tenda, pedindo-lhe um asilo e ordenando a que mentisse. Ela fica do lado certo. E o lado que Jael escolhe é o lado do Senhor. Ela teve a coragem de abandonar a neutralidade para se posicionar ao lado do Senhor. De que lado você está, minha irmã? De que lado nós estamos, meus irmãos? Quanto posicionamento há no nosso coração? Ou será que muitas vezes ficamos em cima do muro, por causa da importância daqueles que muitas vezes nos arguem acerca da nossa posição? Será que temos tido a coragem de dizer não para aquilo que muitas vezes tenta corroer a nossa fé? Será que temos nos posicionado adequadamente contra tudo aquilo que se opõe ao Senhor? Mulheres decisivas escolhem o lado certo. E o lado certo é sempre aquele que satisfaz a vontade do Senhor e glorifica o seu santo nome. Que você, minha irmã, seja sempre uma mulher decisiva, marcada pela presença do Senhor, pelo conhecimento da sua vontade, dos seus planos, pela defesa dos princípios reais, que são os eternos, mas especialmente pelo posicionamento
correto, que é a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe muito e que ao longo da sua caminhada você seja sempre decisiva, no seio da sua família, no seu contexto de trabalho e na disposição do seu próprio coração. Amém?